Conversa aqui, neste sábado curitibano, chuva e frio, minha gente, muito frio. É o nosso clima comum nessa época do ano. Mas eu quero bater um papo com vocês sobre o que acontece com o nosso governo federal à frente da esperança e o Banco Central. O Lula tem feito uma guerra contra os juros altíssimos. No entanto, quando eu observo o que acontece, eu verifico que o Lula nomeou 4 membros do Banco Central, por indicação do Haddad. E esses 4 membros do Banco Central, nomeados pelo Lula, votaram com o Campos Neto. Indiscutivelmente votaram com o Campos Neto. E, posteriormente, em entrevistas, declararam, com todas as letras, que votaram, que estavam de acordo com o congelamento da Selic em 10,50. O Lula melhorou os seus índices de popularidade com a guerra que fez contra os juros. E os juros são um horror bíblico da população. Ninguém suporta o usurário ganhando dinheiro sem trabalhar, os juros altíssimos da famosa dívida pública brasileira, no nosso caso. Agora, eu quero lembrar a vocês que parece que essa história não está sendo contada por inteiro. Por que não está sendo contada por inteiro? Quando o Haddad foi candidato a presidente da República, ele mudou no Tribunal Superior Eleitoral o programa do PT. E ele introduziu no programa do PT o compromisso de tornar o Banco Central independente. Isso é uma barbaridade. Eu vou explicar para vocês uma tese que justifica a ideia do Banco Central independente. A democracia funciona com a rotatividade de partidos também. Então, quando um partido está no governo e na véspera da eleição tem dificuldades, ele pode usar o poder do Banco Central, fixando taxas de dólar, de juros, aplicação das reservas do país, de uma forma absurda para ganhar uma eleição. Faço um parêntese aqui. É o que aconteceu na Argentina com o Banco Central. Para ganhar a eleição, detonaram a economia argentina e hoje está lá aquele maluco do Milei, que ainda andou aqui no Brasil, em Camboriú, outro dia, com o Bolsonaro desfilando, mas de uma forma pessoalmente, rigorosamente ridícula. Pois muito bem. Então, o Banco Central Independente estaria salvaguardando o Banco Central de uma jogada partidária em véspera de eleição. Isso, a meu ver, não seria ruim, desde que o Banco Central tivesse limites de atuação. Limites de atuação na aplicação das reservas cambiais, limites de aplicação nos juros. O Banco Central não poderia, a meu ver, por regra estabelecida pelo Congresso Nacional, pelo Senado da República, estabelecer juros acima da rentabilidade média de uma aplicação não financeira, mas industrial ou comercial no país. Porque se você pode aplicar na dívida pública, nas letras do Tesouro, com juros maiores do que os juros que você poderia ganhar com um investimento que teria empregados, leis e tudo mais, ninguém investe mais e paralisa a economia. Essa é a verdade absoluta. Agora, o Haddad se pronuncia, eu vi agora há pouco no Twitter, a favor da independência financeira do Banco Central. Minha gente, daí a coisa fica meio complicada. É você criar ou um organismo superior, um quarto poder na República, acima da presidência da República, ou você criar um enclave tecnocrata no país. Os gênios, os técnicos, vão estabelecer uma posição
e quarto poder, extremamente superior ao poder do povo no seu processo eleitoral. Isso, de certa forma, é o que preconizava a Ponte para o Futuro, do Michel Temer, que, se não me engano, tinha sido parcialmente ou totalmente redigida pelo Marcos Lisboa, que era o presidente do ISPER, onde o Haddad dava aula. Eu acho que eles estão errados. Essa visão tecnocrática ou a submissão ao capital financeiro, nesta visão de que o país entra no mercado mundial da globalização, se submete às regras de valorização ou desvalorização do dólar nos Estados Unidos e que mandam no mundo os capitais financeiros dos fundos de investimento, está totalmente errado. Isso já fracassou na história do mundo. Eu presidi o Parlamento Europeu Latino-Americano nos últimos anos. Eu fui o co-presidente, tinham dois presidentes, um brasileiro e um europeu. O europeu era um espanhol. Aliás, meu parceiro foi um grande sujeito. Então, nós vimos o que esse liberalismo econômico fez com a Grécia, o que prejudicou a França, a Alemanha. É uma bobagem, é um erro brutal. Eu não estou aqui fazendo uma denúncia de corrupção, mas eu acho que estão escondendo isso. O Lula briga com o juro alto e os caras indicados pelo Lula votam e dizem que o Campos Neto está certo. É a criação do Estado liberal. E, ao mesmo tempo, o Haddad diz que não quer investimentos públicos na arrancada do Brasil. Não existe país que se recupere de uma crise sem a participação do Estado. E eles querem privatizar tudo. Lá atrás, o Haddad inventou o PPP, Parceria Público-Privada, que foi levado ao Congresso pelo então deputado Paulo Bernardo. Agora eles têm o PPI, junto com o Alckmin. Para que tem servido isso, minha gente? Para a privatização de empresas públicas. As empresas públicas estão sendo privatizadas, financiadas pelo tal do PPI. É o que acontece aqui no nosso Paraná com a Sanepar. Não é o Bolsonaro que está privatizando a Sanepar, nem o rato. É o BNDES, é o Haddad, é o Alckmin, é o governo federal, com recursos do BNDES através da tal PPI. É um erro isso, minha gente, é um erro. E ainda me pergunto, mas você lutou pela campanha do Lula? Eu não queria saber do liberalismo econômico que eu tinha visto destruindo o mundo na Europa, quando presidia o Parlamento Europeu Latino-Americano. Mas eu não posso aceitar que se repita isso, que a Ponte para o Futuro seja o projeto estabelecido agora pelo nosso governo. Por isso, eu saí do PT. Eu já tinha saído do PMDB lá atrás. Eu era o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Eu fui o organizador do PMDB no Estado com alguns companheiros. E a ficha número 1 era minha. Quando o PMDB deixou de ser o partido da Guerra das Diretas, começou aqui no Paraná, num comício organizado por nós, eu era o organizador e o presidente do diretório municipal, e passou a ser um partido de conchavos, de negócios, de negociatas, eu saí. Então, eu saí do PT pelo mesmo motivo que saí do PMDB. Não concordo com esse tipo de política, está errada. É um tipo de política que não tem a visão nacional do país, que não se subordina de forma direta aos desejos e necessidades do povo. E falam aí em criar uma empresa pública subordinada ao Senado. Daí o Haddad pula dessa altura, assim. Não, empresa pública não pode. Não pode por quê? Porque daí é o Senado que vai decidir. Ele não quer participação de opinião pública e da voz do povo no sistema democrático de jeito algum. Está errado isso, minha gente. E eu fiz esse papo com vocês agora, meio desordenado. Meu computador não estava funcionando bem até agora. Para colocar essas informações que vocês não têm. Como é possível o Lula dizer que é contra o que o Banco Central faz quando os seus nomeados votam exatamente com aquilo que ele diz que é contra e confirmam depois que, tecnicamente, é a tecnocracia querendo mandar em tudo? Como é que é possível cortar agora 26 bilhões das políticas sociais quando a remuneração da taxa de juros em cima da dívida pública é
a mais alta do mundo, ou talvez uma das mais altas. Até outro dia era a mais alta do mundo mesmo. E a gente está errado isso. São erros em cima de erros. E eu vejo a situação da seguinte forma: o Lula tem sensibilidade social. Ele entende de povo. Mas eu acho que esse sentimento de Brasil nacional, de Brasil nação, de processo civilizatório levantando o nível cultural do povo, não está muito claro para o meu amigo presidente da República. Saí do partido, saí da tal Frente da Esperança, que para mim se transformou com toda clareza agora numa frente da desesperança. E me vejo na obrigação de bater esse papo com vocês aqui. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, que esse debate fosse lançado em frente, porque vocês não vão ver nada sobre isso na Rede Globo, nas televisões, nos jornais. Parece que um cala-boca nacional foi viabilizado pelo interesse do capital financeiro e pela posição semi-oculta da tal frente da desesperança. Um abração, minha gente. Valeu. Quero prestar muita atenção à participação de vocês.